Bem, pessoal, o mercadinho hoje, hein? E ele deu sinal, né? Quando parou o mini índice ali, era um sinal pra mim do tipo assim, não faz nada hoje, amigo, não faz nada hoje. Tá ruim. E tava ruim mesmo, eu não sei, não esperei o momento certo, não aproveitei as oportunidades e paguei um preço altíssimo. Eu deveria estar com as minhas orelhinhas de burro. Encomendei, mas não chegou, mas toda vez que eu fizer um dia muito ruim, eu vou colocar as orelhinhas de burro na projeção, pra me lembrar bem desse dia. Aí eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice, no mini dólar. Vamos começar, cara, pelas notícias. Notícias para amanhã. Temos o discurso do Powell, às 11 horas da manhã, presidente do Fed. Notícia de 11 horas tem que ficar de fora. Cara, na verdade, assim, ó, notícia é só ruído, né? A gente já sabe, eu falo aqui das notícias porque é o momento que a gente tem que ficar fora, porque o mercado já digeriu tudo isso. Só porque quando vai sair a notícia, ele dá as violinadas, ele faz o balacobaco dele, mas já tá tudo digerido ali, tá tudo esperado, tudo projetado, os caras já estão com tudo ali. É só pra limpar mesmo. Então, notícia é ruído, a gente fica de fora depois que passa a notícia. A gente olha qual foi a resposta dessa notícia no gráfico, se nada aconteceu, segue o jogo. Se mudou drasticamente, olha pro outro lado, né? Hoje foi um dia desse. Saiu o seguro-desemprego, virou ao contrário. Saiu o PMI, virou ao contrário. Pum, é isso. Talk is cheap, né? E vamos lembrar que regras não são sugestões. Não segui minhas regras, segui parcialmente, mas abri. Cara, encontrar 16 entradas no mini dólar, o cara tem que ser um mestre. Porque o mini dólar ele te proporciona 3, 4, no máximo 5 entradas no dia. Encontrar 16, como eu encontrei hoje, e tomei de 15, só uma me deu um resultado. Aí eu tenho que usar as orelhinhas de burro mesmo. Eu mereço. Vamos lá, 60 minutos, mini índice. Fora essas projeções aqui, né? Que eu falei do reteste, lembra? E retestou mesmo, mas cara, não tava fazendo nada, né? Ele foi, retestou, foi pro alto, voltou, pom, pim, pim, pom, pom. Um dia de Search and Destroy clássico. Bom, tivemos um probleminha aqui no tocante da questão de áudio e blá 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 e codificação, não sei o que tá vendo, essa porra tá estragando, eu acho, só o que me faltava. Vamos pros 20 mil tickets aqui, 20 mil tickets, mini índice. Cara, ele ficou aqui, ó, neste range do dia, violinou, foi pra cima, foi pra baixo, não fez nada, assim como o dólar, que também não fez nada, não fez nenhum movimento direcional. Hoje foi um dia clássico de Search and Destroy, a gente conhece muito bem esse Search and Destroy. Sabe o que é a técnica do Search and Destroy? Perde fundo, rompe topo, não perde mais fundo, não rompe mais topo, de repente ele rompe topo, de repente ele entra de lado e fica fazendo isso. Então, cara, esse é um dia pra limpar a conta. E tava aí o sinal, né, cara, desde o início. Desde o início, quando parou de funcionar aquela porra lá, de uma hora pra outra parou o mini índice, ficou um tempão parado, quando voltou, violinou todo mundo que vendeu se fudeu. Eu não tinha feito nada, graças a Deus, porque tava na primeira hora de mercado e eu esperei. E o que fazer, cara, desse cara aqui, eu não faço a mínima ideia. Não sou a pessoa mais indicada para fazer esse tipo de análise hoje, tô extremamente furioso com esse mercado. Tá aqui os 12 minutos para provar que nada tá acontecendo, ele tá num range eterno, pode ver, ó. Isso aqui é um range eterno de uma mente sem lembranças, ó. Ele tá nesse range aqui, ó. E ele não sai disso. E não é só isso. Ele tá num range espremido. Ele não faz nenhum movimento direcional. Ele só violina pra tudo que é lado. Então o mercado tá extremamente indeciso, perigoso. Mês de agosto, mês do desgosto, não recomendo. Muita atenção, cautela e é isso, cara. Tem que estar muito esperto. Então 20 mil ticks é isso. 12 minutos é isso. Sabe o que fazer? Opere pelas pontas. Opere pelas pontas, com trap, com muita parcimônia, sabedoria e observando o volume financeiro. Tá muito difícil de ganhar dinheiro nesse mercado. Tá extremamente fácil de perder tudo. Like, subscribe. Thank you. Vamos para outra. 60 minutos. Mini dólar. Alguém metralhou o gráfico. Alguém metralhou o gráfico. E aqui a barreira de proteção. Foi negada. Sabe aquela projeção de ontem? Negada. Ela foi negada. Olhou e disse... Não. Tá? Não. Mas aqui, cara, aqui tem, assim, ó, falando sério mesmo, aqui tem um grande porém, né? É totalmente ao contrário, né? Do sentido de mercado bearish que o mini dólar tá fazendo. Então, assim, apostar nisso aqui era uma idiotice, né? Mas eu sou idiota. Eu mereço orelhas de burro. E hoje eu só procurei vendo. Eu vou mostrar pra vocês. Então, bearish, totalmente bearish, assim como o mini índice. Então, façam suas apostas, tá? Não sei o que fazer. Só me fudi hoje, então. 5 mil tickets. Mini dólar. Olha que bonito. Que bonito. Mas assim, eu segui as minhas regras, né, da minha Constituição. Quais eram as regras da Constituição? Quem romper primeiro. Hoje eu achei que o mini dólar ia fazer movimentos fantásticos, lindos, elegantes e
simpáticos. Não fez. Não fez. E o interessante é esse pontinho aqui, é muito interessante. Vale a pena, né? Vale a pena ver a live também e ver eu enlouquecer. O que a gente faz aqui? Qual é o primeiro ponto da minha constituição? Verificar 60 minutos e o diário para ver a confluência. Tem confluência, não tem confluência? Vamos tocar reto e vamos olhar o intraday. O intraday é que manda na história. Então aqui, ó, marcamos suporte e resistência. Para onde que ele perdeu na primeira hora de mercado? Aqui é venda, só venda. E eu fiz a venda. Não estava numa relação muito boa para vender. Estava muito próximo de um provável suporte do dia, mas ele ainda estava dilatando, eu apostei. E aí, meus amigos, eu vendi aqui. E coisa de 40, 50 segundos, me limpou. Ou fiz o contrário? Eu comprei aqui. Não, eu vendi. E ele buscou fantasticamente a minha entrada. Eu vendi. Eu observei esse ponto aqui e eu vendi. Eu não fiz nenhuma compra hoje. Nenhuma. Quer dizer, aqui nessa insanidade eu fiz. Que aí eu virei a mão 2 vezes. Me fudi, tomei stop instantâneo também. Vendi. Fui esfolado vivo aqui já assim na primeira operação do dia. Toma. Mas aí eu tomei 4 pontos. Eu fechei a operação, eu vi que ele ia voltar e fechei em 4 pontos, né? Podia ter fechado até antes. E aí ele deu um outro sinal. Eu botei minha ordem aqui, botei meu stop aqui, entrei. E ele chegou a andar 6 pontos para o meu lado. Eu falei, meu Deus, vou puxar pro 0-0, que agora ele vai. Aí eu puxei pro 0-0 e sabe o que ele fez? Tocou no meu break-even e capotou 10 pontos, praticamente direcionais. E aí aqui eu perdi o controle. Aqui eu realmente escapei da curva e passei reto. Quase bati com o carro e aí eu pensei, bom, calma, vamos esperar então, né? E aí a nossa técnica foi esperar lower lows, lower highs. Então topos fundos descendentes e aí depois o que ele faz? Um topo mais alto, bem grande, né? Vamos vender. Olha esse sinal aqui, meus amigos. Olha esse sinal. Isso aqui é sinal de venda. Mas não vendeu. Infelizmente não vendeu. Estopou. Virei a mão. Resolvi agora virar comprador. Estopou. Virei vendedor. Me estopou. Estopou. 15 vezes. E eu falando na live, ele vai estourar, essa corda vai arrebentar, uma hora ela vai arrebentar, ou ela vai arrebentar com a minha conta ou ela vai arrebentar. E ainda na última, cara, tu tem que ver o calor que eu passei, o tempo que eu levei. Por quê? Porque não tem volume financeiro nessa porra. Não tem volume financeiro algum. E aí, tudo bem, fiz minha operação, abri minha operação bem lindo. Primeiro abri aqui, né, tomei um stop instantâneo. Abri de novo. E aí ele entregou 14 pontos, andou 16 pontos ou 18 pontos, o dobro da volatilidade, fiz o trailing stop, ele me estopou com 14 pontos. E aí eu tive que amargar um loss brutal de 30 pontos. É a vida. O que esperar para amanhã? Cara, esse cara aqui eu também não faço ideia, assim, não faço ideia. Um ponto muito interessante, deixa eu tirar isso aqui que chega a me dar uma dor no coração de ver isso aqui, mas uma dor no coração, cara. Olha, a vontade de dar com a cabeça na parede é enorme, mas tudo bem. Isso aqui que eu tava comentando durante muito tempo, parece que tudo que eu falo, cara, os caras escutam e falam, vamos fazer o contrário, vamos foder com esse louco. Ó, isso aqui é um suporte extremamente frágil. É tipo, eu não falei nem em vidro hoje, eu falei em como é que eu falei? Cara, eu falei uma coisa mais fraca que o vidro, porque, cara, esse suporte, ele é ridículo de tão simples que ele é. Olha o caminho que ele tem para fazer um teste nesse fundo aqui. E o que ele fez? Cacete. Ele segurou nesse suporte, tá segurando nesse suporte há 2 dias, essa caralha, e não perde. Inacreditável. O troço é totalmente ínfimo, mas ele tá lá, preso nele. Então, se for para apostar amanhã, eu apostaria numa venda, ao menor sinal, mas eu vou fazer aquele mesmo esquema.
vou esperar a primeira hora de mercado dessa caralha dessa primeira hora de mercado. Eu vou marcar topo, vou marcar fundo. E quem romper primeiro, Deus me escute que seja venda, eu vou bater na venda. Eu vou vir na venda. Eu vou tentar segurar a operação como eu não segurei aqui. E como eu coloquei tudo a perder. Tudo. Mas acontece. E aí a gente opera pelas pontas. Mas fato é que assim, ó, cara, tem resistência forte aqui em cima que não vai deixar ele passar. E cara, não fez nada, mas aqui, ó, se tu olhar aqui, ó, quem vendeu se deu bem. A minha venda, se vocês olharem essa venda aqui na hora que a corda arrebenta, cara, essa venda veio assim, bem tranquila, ela demorou. Mas ela veio bem tranquila. Quando arrebentou a corda, quando bateu nesses stop aqui, ó, dessa trap aqui, cara, arrebentou a corda de uma maneira que era só ter esperado um pouco mais para coletar mais 9 pontos aqui, diminuir um pouco mais o meu loss. Mas é isso, cara. Isso aqui pra mim é um jogo do tigrinho. Não importa qual ativo. Esse aqui sem volume financeiro ficou pior ainda, mas é assim, um jogo do tigrinho, cara. Um jogo do tigrinho. Ele muito mais te toma do que te entrega. Tu passa 2 meses ganhando 3, 4x, em questão de 2, 3 dias tu perde 100x. Assim. Essa relação de ganho e perda, ela é muito desleal. Muito desleal. Isso aí desmotiva. Desmotiva porque tu vem numa caminhada boa, construindo uma coisa, papapá, e daí chega um belo dia como hoje, assim, e... Nada funciona. Tu tenta compra, ele te violina. Se tu tenta venda, ele te violina. Ele fica te limpando o tempo inteiro. Vai fazendo pequenos movimentos e sempre limpando pra cima e pra baixo. Eu tava falando, saiu a notícia, caiu. O desemprego veio ruim. Saiu o PMI, opa, veio bom. Tchau, foi pra cima. Toma. A minha análise foi a que eu falei antes, né? Então, tem muito mais o que falar. Violinada. Violinada torta e à direita. Só isso. Apenas isso. Violinada é o nome do jogo. Violinada para todos os lados. Hoje foi um caso excepcional do mini dólar que proporcionou 16 entradas. Eu sei que das 16, cara, sei lá, umas 10 não precisava ter feito. Fiz tudo nessa região aqui, né? Não precisava ter feito. Era só vender o tempo inteiro. Primeira hora da manhã, ele perdeu aqui, ó. Bem aqui, ó. Dando o sinal da venda. Então, era venda. Era só vender aqui e vender aqui. E esses eram os 2 movimentos direcionais que ele faz sempre. Quer ver? Mini índice, mesma coisa, quer ver? 20 mil ticks. Mesmo nesse dia totalmente torto aqui, ó. Que deu tudo errado e nada funcionou. Mesma coisa, ó. Ele rompeu pra cima. Então ele rompeu pra cima após 10 horas. Tá, tudo bem, tava meio torto aqui, mas olha só. Toca ele aqui, ó. Faz essa operação só. Só uma. Não é nada. Isso aqui já perdeu. Porque ele ficou travado, né? Quando ele acordou, ele tava lá no alto. Então, faz essa aqui. Uma única operação. Tox tip. E é isso. Por hoje é só, pessoal, tá? Vou colocar minha foto aqui porque deu um problema na codificação, ficou tudo torto. Vai ficar meu áudio aí atrás, mas assim, se você já passou por isso, se você acha que esse conteúdo aqui acrescentou alguma coisa na sua vida, deixa seu like, cogite a possibilidade de se inscrever. Vem comigo nessa incrível jornada pra tentar ficar milionário com essa porra. Tá difícil, tá bem difícil, bem complicado, mas eu sou chato, sou aquariano, sou dos mais chatos do mundo, talvez da Via Láctea, tá? E aí, vamos seguir nessa aí. Amanhã, 9h55, eu vou abrir a live. Hoje é a minha última projeção da semana. Eu volto na segunda pra projeção pra terça. E amanhã tem live, vamos ver. Sexta-feira é perigosíssima, eu não gosto, eu tenho medo, tenho muito receio. E vamos ver o que vai acontecer. Se proporcionar entradas, eu vou fazer. Se não proporcionar, é isso. Será que essa aqui é a sexta-feira na minha quinta? Pode ser. Amanhã pode ser aquela segunda direcional que ele vai fazer um baita movimento dentro da sexta? Tomara, eu quero muito, porque eu tô totalmente frustrado, tá bom? Uma boa noite, fiquem bem. Amanhã eu volto. 9h55. Tchau.